Marcos 10. Amém? Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar
Jesus lhe disse: chamai. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Marcos, capítulo 10. Jesus outra vez está ensinando. Ele começa com a questão do divórcio. Ele começa com a questão do adultério. Se você está unido a alguém, você está unido a alguém. Você pertence a esse alguém. Se você o trai, você adulterou. Se você ama outra pessoa no lugar desta pessoa, você adulterou. Você traiu. Em seguida, ele diz sobre crianças que queriam estar com Jesus. E os discípulos estavam dizendo: não, crianças não trabalham, dá sossego, deixa o mestre falar. E Jesus disse: não, deixai vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, o reino de Deus. E quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não vai entrar nele. Em seguida, Marcos nos diz sobre um jovem rico. Um jovem rico que aparentemente reconheceu que Deus era bom, que Jesus era bom, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então vai citando vários mandamentos. Mas falta ali uma coisa: vai, vende tudo. E a Bíblia também aqui em Marcos nos diz que Jesus o amou e então disse: vai e vende tudo. Este jovem se entristeceu, pois era dono de várias propriedades, não vendeu, não fez o que Jesus pediu e foi triste e ir embora. Então os discípulos começam a questionar a Jesus e Jesus diz: olha, é muito difícil quem possui riquezas entrar no reino dos céus, e de muito difícil ele passa para impossível. E os discípulos então perguntam: quem pode ser salvo? E como Jesus disse, é impossível, mas para Deus não há impossíveis. E então Pedro se levanta com os discípulos e fala: nós deixamos tudo para te seguir, deixamos nossa casa, deixamos nossas propriedades, nós renunciamos a tudo para te seguir. Então Jesus diz: olha, vocês que deixaram, vocês vão receber tudo que vocês deixaram, com perseguições, e no mundo por vir a vida é eterna. Então Jesus agora fala mais uma vez sobre a sua morte, sobre o que havia de acontecer com ele. E após dizer sobre a sua morte, dois discípulos, irmãos, se levantam e querem algo de Jesus, um favorzinho, um no sentar à direita e outro à esquerda lá no reino. E Jesus então diz para ser o menor, para ser o que mais serve. Se você quer ser grande lá no céu, seja o menor aqui. E em sequência então, o apóstolo Marcos nos dá um relato sobre o cego de Jericó, que está clamando. Um cego que é mendigo, que está na sarjeta à beira de um caminho, mas está ali clamando: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele continua nesse clamor, mesmo que as pessoas mandem ele calar, ele continua no clamor. Então alguém diz para ele: olha, o mestre vai te ouvir. Então o mestre pergunta: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. E Jesus então lhe diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Começamos a nossa mensagem, o nosso culto nesta noite, a abertura, falando sobre o reino de Deus, que é pequenininho, como uma semente de mostarda, e vira uma árvore que os pássaros vêm se aninhar nesta árvore. E o reino de Deus é formado por pessoas que estão clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É formado por pessoas que renunciam a tudo. É formado por pessoas que recebem o reino de Deus como criança.
É formado por adúlteros que não querem mais adulterar. É formado por pessoas que encontraram em Jesus o seu maior tesouro. O reino de Deus é formado por estes. E antes de continuar essa mensagem, eu quero te perguntar: você é discípulo de Jesus? Só temos um discípulo de Jesus aqui? Quem é discípulo de Jesus, levanta a mão. Deixa eu ver. No alto assim, irmãos. Discípulo de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moisés está escondido lá atrás. Está deitado? Não sei se Moisés levantou. Levantou. Glória a Deus. Então, se você é discípulo de Jesus, você renunciou a tudo. Não é verdade? Quem não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. Quem renunciou a tudo para seguir Jesus, levanta a mão. Uai, vocês decidem. De novo, quem renunciou a tudo, levanta a mão. Tem gente que está com a mãozinha assim. Então vou perguntar de novo, quem é discípulo de Jesus? Quem renunciou a tudo? Não está batendo a matemática. Processo? Está constrangendo vocês, irmãs? Então, essa é a verdade. Porque pode ser hoje a volta do nosso Rei Jesus. Pode ser hoje que você vai para casa entristecido por não ter renunciado. E antes de continuar essa mensagem, eu quero te fazer um convite a renunciar a tudo. E quero te convidar, você que renunciou a tudo, a vir aqui à frente. E quero convidar você que não renunciou a tudo e quer renunciar a vir aqui à frente. É nesse exato momento, enquanto Jesus vira para o jovem rico e diz para o jovem rico: vai e vende tudo. E o jovem rico vai para casa triste. Você vai para casa hoje triste, ou você vai vir na frente e renunciar a tudo? Você vai para casa triste ou vai vir aqui renunciar a tudo por causa de Jesus Cristo? Você é o jovem rico nesta noite. Deus está perguntando: o que você vai abrir mão ou não vai abrir mão para me servir? Quero te convidar a uma decisão hoje, de renunciar a tudo. Não sei o que é o seu tudo, qual é a sua riqueza. Eu sei das minhas. Eu sei do que eu preciso vir aqui à frente antes de pregar essa mensagem. Porque se eu não vier aqui à frente e renunciar a tudo, eu paro de pregar agora e nem vou pregar. Foi o que eu meditei nesta noite. Para pregar essa mensagem, eu vou ter que vir aqui à frente, expor meu coração para Jesus e falar: Jesus, estou abrindo mão, estou renunciando isso aqui, porque a tua palavra diz para pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. E tem coisas que são aqui da terra e estão ocupando minha mente. Eu quero ser livre. Eu quero renunciar isso que está ocupando a minha mente. Eu quero renunciar essas coisas do mundo que eu estou amando. Porque se eu continuar amando o mundo, o amor do Pai não vai estar em mim. E pessoas lá fora estão perecendo sem o amor do Pai. E eu tenho que ter esse amor para levar para o perdido. Eu tenho que ter esse amor do Pai na minha casa. Eu tenho que ter esse amor do Pai para continuar pregando a palavra nesta igreja. Eu tenho que renunciar o mundo para continuar pregando aqui. Porque para pregar aqui eu tenho que ser discípulo. E para ser discípulo eu tenho que renunciar a tudo. Porque Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser, renuncie a tudo. Se você que renunciou a tudo, eu te convido aqui à frente para que você seja de fortaleza para o irmão que vai renunciar hoje. Para que você diga para quem vai renunciar hoje: você não está sozinho, eu renunciei, vale a pena. Então você que já renunciou, eu te convido a vir à frente. E você que não renunciou, eu te convido agora a orar, a meditar. Deus está te chamando hoje, como chamou Abraão. Abraão, traz o seu Isaque. E Abraão levou o Isaque. O que Deus está te chamando hoje a levar para o altar do sacrifício? Ore e venha aqui à frente. Ou toma a sua decisão e venha aqui à frente, vamos orar. Se você não renunciar a tudo, você vai sair daqui entristecido.
Mas não se sinta constrangido, continue vindo aos cultos. Mas porque a salvação é hoje. Se hoje ouvires a tua voz, e com a sua boca confessar, e com o coração crer, será salvo. Eu quero te dizer que hoje é dia de salvação. Hoje é dia de se reconciliar com Deus. Não dá para continuar nessa vida assim não, irmãos.
Então, continuando, como lemos todo o capítulo de Marcos 10:15 vai dizer: receber o reino de Deus como uma criança. E essa importância de renunciar a tudo. Nós sabemos da inocência de uma criança, nós dizemos sobre a falta de maldade, às vezes, de uma criança, da pureza de uma criança, e algumas pessoas dão algumas informações sobre como receber o reino de Deus como uma criança. Mas como a gente leu em todo o contexto, e ontem eu estava com uma criança de 1 ano e pouco, e eu fui novidade para ela, né? Ela me conheceu ontem, então ela queria me mostrar todos os seus brinquedos. Então ela vinha até mim com um brinquedo na mão, e aí eu ia enchendo minha mão. Ela me trouxe uma boneca, depois me trouxe outra boneca, de repente ela me trouxe um elefante enorme. E aí eu peguei 2 bonecas, um elefante, e de repente ela trouxe um livro com quebra-cabeça dentro. Então eu estava sentado, no meu colo tinha 2 bonecas, um elefante de pelúcia desse tamanho e um livro. Então eu fui recebendo aquele tanto de brinquedo e fui acumulando. Quando eu dava um brinquedo para ela, ela segurava aquele brinquedo. Quando eu dava outro brinquedo para ela, ela jogava aquele brinquedo no chão e pegava o outro. Ela não conseguia ficar com os 2 brinquedos na mão. Se você quer receber o reino de Deus como uma criança, você vai ter o reino de Deus e mais nada. Não dá para segurar mais nada na mão. Se você receber o reino de Deus como uma criança, você vai receber o reino de Deus. E aí não dá para pegar filho, esposa, carro, casa, bens, essa vida, ganhar a vida, não. Receber o reino de Deus como uma criança é receber o reino de Deus. Se você quer pegar outra coisa, você vai ter que jogar o reino de Deus e aí pegar outra coisa. Então receber o reino de Deus como uma criança não é receber como um adulto. Eu, como adulto, estava recebendo vários brinquedos em minhas mãos. Como uma criança, eu percebi que ela não recebia os brinquedos e ia acumulando na mão. Não, ela desfazia de um para segurar um. Receber o reino de Deus como uma criança é receber o reino de Deus e estar satisfeito com ele, estar alegre com esse reino e segurar em suas mãos. Então quem não receber o reino de Deus como uma criança não pode entrar nele.
Por isso que eu te convidei a orar e renunciar a tudo. Porque se você quer entrar no reino de Deus, não se engane. Tem que receber como uma criança. Palavras de Jesus. E graças a Deus que é dele, não minha. Não é orientação minha, é de Jesus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não vai poder entrar nele. Então, se você quer entrar no reino de Deus, receba como uma criança. Solte todos os brinquedos do mundo no chão, pegue o reino de Deus e se agarre a ele. Não dá para você carregar o reino de Deus e o mundo. Não tem jeito. E é interessante que a continuação desse texto de Marcos é exatamente isso. Ele começa dizendo sobre o adultério, uma pessoa que tem um cônjuge, tem alguém e está traindo. Ele está dizendo, olha, não tem como ter 2 maridos, só tem como ter um marido. Ele diz a mesma coisa sobre a criança, olha, não tem como uma criança ter 2 brinquedos na mão, tem que ter um só. Então ele diz, olha, uma esposa tem que ter um marido tem que ter uma esposa. Uma criança tem que ter um brinquedo na mão. Receber o reino de Deus como uma criança é receber o reino de Deus, e não dá para carregar mais nada. Então, essa ligação de Marcos 10, isso é maravilhoso, que ele começa dizendo, olha, não tem como ter 2 cônjuges, né? Se você tiver, você está adulterando. E aí Marcos continua dizendo, olha, como uma criança, você tem que ter o reino de Deus, não dá para ter mais nada, tem que receber como uma criança. E aí, de uma criança, ele passa para um jovem. O que está acontecendo com esse jovem? Ele tem várias coisas, principalmente uma que ele é muito apegado, riqueza. E ele está falando, olha, eu tenho várias coisas de Deus na minha mão. Eu tenho a prática do não adulterarás, do não furtarás, do não dirás falso testemunho, de não desfraudar ninguém, de honrar meu pai e minha mãe, está tudo aqui. Eu tenho várias coisas do reino de Deus, ou referente ao reino de Deus, nas minhas mãos. Eu também tenho riquezas, eu tenho prosperidade, eu tenho finanças, eu tenho tudo isso aqui. E Jesus diz para ele, olha, você não tem nada. Você não tem nada do reino de Deus. Você tem coisas do reino de Deus que você se vangloria. Abra suas mãos, dê aos pobres, se torne uma criança e então receba o reino de Deus. Esse jovem rico não quis ser como uma criança. Deus estava dando para ele o reino de Deus e ele, com a mão cheia, foi embora triste. Achou melhor ficar com o mundo e com algumas ordenanças do reino de Deus. E foi embora triste, com a mão cheia de brinquedo. Se ele tivesse aberto as mãos e se agarrado ao que Jesus falou, tinha encontrado tudo, mas foi embora entristecido, sem nada. E então os discípulos olham para Jesus e diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Eu acho interessante isso, porque os discípulos estão questionando a Jesus, e Jesus então vai dizer que quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então Jesus fala, é muito difícil mesmo para quem possui riquezas entrar no reino de Deus. E aí depois ele fala uma situação que é quase impossível. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Alguns vão dizer que a agulha era um lugar lá em Jerusalém, lá num espaço estreito, que um camelo não passava. Mas vamos trazer para o literal de hoje, pegar um camelo, um animal, e passar no fundo da agulha. É impossível. O que está dizendo é impossível você entrar no reino de Deus com riquezas. Tanto que ele vai dizer, quem pode ser salvo? Os discípulos vão perguntar. Jesus vai dizer, isso para o homem é impossível. Todo mundo que eu estou evangelizando, quase sempre que eu estou evangelizando, principalmente alguém quando fala que vai jogar na Mega Sena da virada, alguém que está querendo ficar rico, eu falo, eu não quero ficar rico não. Porque Jesus diz que é muito difícil o rico
entrar no reino dos céus. E aí a gente pensa o quê? Em riqueza, né? Eu não quero ficar rico não, porque é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Mas aí eu pensei, gente, que tolice a minha. Eu não sou rico financeiramente, mas onde está o meu tesouro, está a minha riqueza. Às vezes, eu estou dizendo, eu não sou rico, não tenho vários bens, mas às vezes eu tenho alguma coisa que para mim é minha riqueza. É aquilo que eu não abro mão, é aquilo que eu seguro, que eu falo, gente, eu vou para o céu e vou levar isso comigo. Vou passar na porta estreita carregando isso aqui. Então talvez a sua riqueza não seja dinheiro, não seja bens, mas talvez você tenha uma riqueza em que você não quer abrir mão. Então é muito difícil ou é impossível para quem tem alguma coisa que não consegue abrir mão para entrar no reino de Deus. Então necessariamente não é riqueza, é alguma coisa que você segura e fala, não, isso aqui eu levo comigo, isso aqui eu não abro mão. Então é disso, é dessa riqueza, é desse tesouro que está ao seu coração que Deus está te pedindo para abrir mão. E quão dificilmente ou impossível alguém entrar no céu se não abrir mão, se não renunciar a tudo. Então é muito difícil. Então ele te pede para receber o reino de Deus como uma criança, mas agora ele fala, olha, para você tomar essa atitude, para você tomar essa decisão, é um milagre, é uma ação de Deus. Por isso que quando eu te convidei a vir aqui à frente, até falei, ó irmãos, meio que pressionados, né? Mas te convidei também a pensar sobre isso, sobre o custo de se tornar um discípulo de Jesus, para colocar na balança. Porque você tem que tomar essa decisão baseada na ação do Espírito Santo em sua vida, no convencimento do Espírito Santo e não do Tiago, no convencimento do Espírito Santo que te disse, olha, isso aqui você tem que abrir mão. Não sei o que ele te disse, mas o Espírito Santo então é que tem que ter te convencido. Se você veio aqui só porque eu te convenci, tem grande chance de outro de desconvencer. Mas por outro lado eu te convidei aqui para você se examinar, para mim examinar. Tem coisas que precisamos abrir mão, e é tudo. E então os discípulos vão dizer, abrimos mão de tudo. Então, versículo 28, Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então, Pedro, né, sempre o Pedro se levanta e fala, ó, Pedro, e já toma a voz de todos, nós deixamos tudo para te seguir. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha... Me perdi aqui. Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente e o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. É por isso que eu chamei aqui à frente também quem disse que já renunciou tudo, para que você que está renunciando hoje, você ganhou irmãos, você ganhou uma casa para ficar na dificuldade, você ganhou propriedades, você vai ganhar perseguições também, mas você ganhou. Se foi dos seus filhos que você abriu mão nessa noite, você ganhou filhos, ganhou tios, ganhou irmãos, ganhou pais, você ganhou uma casa para ficar. Se você abriu mão da sua casa, lá em casa tem um sofá grande, né? Na casa da Cássia tem um quartinho lá embaixo, tem um barracão no fundo que se ajeitar dá também. As casas que eu conheço. A casa do Lucas também, lá tem um bom espaço, dá para colocar os colchonetes no chão lá também. Então você ganhou, irmão, você ganhou. Não sei o que Deus te pediu para abrir mão,
mas Ele está afirmando em sua palavra que você ganhou. E aí tem algo que é o essencial, que é o extraordinário, que é o maravilhoso. No mundo por vir, a vida eterna. Então, há um chamado para renunciar tudo, mas que já neste mundo, já aqui, você ganha. E ele fala muito mais do que o que você renunciou. Tem perseguição, mas tem vida eterna no final. E então, Jesus aponta para si mesmo, para a vida eterna que Ele está concedendo aos homens, que é do versículo 32 ao 34. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a lhes revelar as coisas que lhe deviam de sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Ele fala: a nossa entrada na vida, a nossa entrada no reino, só é garantida por causa de Jesus Cristo, pelo que Ele fez na cruz. Ele está falando: olha o que eu estou fazendo, olha o que o Pai me enviou a fazer, para que vocês tenham vida. E aí vale a pena ler esse texto, porque é exatamente isso, né? Ele, Cristo, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus está falando: vocês que renunciaram a tudo, eu estou sendo o Cordeiro perfeito. Eu vou ser entregue, vou ser massacrado, vão cuspir em mim, vão fazer isso e isso com o Filho do Homem, vão me matar. Mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Ao 3º dia eu venci a morte. Ao 3º dia vocês também vencerão comigo. Então receba o reino de Deus como uma criança. Não seja como esse jovem rico querendo ter as duas coisas. E o importante, irmão, é ir para o céu. Não seja como Tiago e João, interesseiros, um querendo a direita, outro a esquerda. Mas Jesus fala: se você tem um interesse de no reino do céu ser grande, seja o menor aqui. Sirva, seja servo do outro, como eu próprio, Filho do Homem, vim para servir. Está no versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então você precisa renunciar a tudo para servir e para resgatar muitos. Se o grão de trigo não morrer, não pode dar frutos. Você desistiu de resgatar muitos? Ou você tem orado, tem evangelizado, tem pregado? Quem são esses muitos? São os cegos de Jericó. São os pecadores miseráveis que estão cegos. São aqueles que estão à margem, à beira do caminho. São aqueles que estão lá fora que não têm pão. Eles estão clamando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E nós estamos passando como igreja de largo. Estamos atravessando para o outro lado. Facilmente alguém nos pede um dinheiro no sinal e a gente fala: não tem, hoje não, não sei o quê. Mas e os que estão clamando pelo pão da vida? Os que estão falando: me dá Deus, me dá Jesus. E às vezes nem sabem que precisam de Jesus porque estão cegos. E nós, ao invés de darmos pão, damos pedra. Nós,
tivermos sido como esse cego, talvez a gente nem o conheceu. Porque para entrar no reino de Deus, tem que ser humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É exatamente, literalmente, que esse cego é, mas é que nós somos espiritualmente sem Cristo Jesus. E se você não acha que é assim, você não precisa dele. Mas se você entende que é um cego, miserável, de Deus, desse pão da vida, clame: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Melhor coisa que tem é não ter nada, como este cego, do que ter tudo como o rico. Melhor coisa que tem é esvaziar as mãos e receber o reino de Deus como uma criança. E ouvir de Jesus: vai, a tua fé te salvou. E aí você faz o contrário, em vez de ir, você vai onde Jesus está. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Isso é vida eterna. Começa aqui. Seguir Jesus estrada fora. Seguir Jesus. Dá para seguir Jesus amanhã. Ele está à direita de Deus, sim. Amanhã você pode seguir a Jesus. Conheça Jesus. Gaste tempo com Jesus. Olhe onde Jesus estava indo. Olhe o que Jesus estava ensinando. Olhe o que Jesus está fazendo. Jesus tinha vida de oração. Eu vou seguir Jesus e vou ter vida de oração. Jesus tinha cuidado com o necessitado. Eu vou ter cuidado com o necessitado. Jesus falava com prostituta, com adúlteros, com a ralé, com os pecadores terríveis. Eu vou falar com os pecadores terríveis. Jesus era misericordioso. Eu vou ser misericordioso. Eu vou seguir Jesus. Jesus não revidava quando era ultrajado. Eu não vou revidar quando for ultrajado. Eu vou seguir a Jesus. Conhecê-lo para ser como ele. Por quê? Ele morreu por mim. E me mostrou que essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada. Ele fala: louco, você não sabe se está vivo até hoje. Você vai ficar com a sua mão cheia de coisas. E você nem sabe quanto tempo tem para usufruir dessa riqueza. Esse jovem rico escolheu a riqueza. E se naquela noite ele morre? Ele não abriu mão, ele achou que tinha tempo. Irmão, tempo é uma coisa que você e eu não temos. Você pode ter 50, 60, 70, 80 anos, 90. Não sei mais quantos anos pela frente você tem. Mas é o que você tem. Jesus Cristo oferece aqueles negócios maravilhosos. Sabe quando alguém chega na sua escola, na minha época chegava, com um livrinho assim, e falava: olha, se você tiver um folheto dentro desse livro, você ganhou um curso de inglês grátis. Chegava em casa: mãe, ganhei um curso de inglês grátis. Aí sua mãe já vinha assim: meu filho, não tem nada disso. Não, ganhei, mãe, ganhei, vamos lá na escola. Aí você ia na escola: você ganhou as mensalidades grátis, só tem que pagar 1.000 e tanto de matrícula, mais 1.000 e tanto de material, mas você não tem que pagar mensalidade. Não te falei, meu filho, não é grátis. Esse negócio não foi bom. Agora o negócio de Jesus não é uma pegadinha como essa, não. Ele fala: olha, me dá o restante que você tem de vida, e eu te dou a vida eterna. E não é pegadinha. O que eu preciso fazer? Eu fiz tudo. Tenha fé em mim. Eu morri e eu ressuscitei. Confie em mim. Deixe eu ser o seu Senhor. Não é pegadinha. Me entrega esse restinho de vida que você nem sabe quanto tempo tem. Entrega para mim. Confie em mim. Deixe eu ser o seu Senhor.
Renuncia e seja meu discípulo. Ah, mas o restinho que eu tenho, se eu sofrer perseguições, se eu sofrer lutas, se eu sofrer dificuldades, comparado com o que está por vir, vai dizer Paulo, é leve e momentâneo. Irmãos, não estamos isentos de dores, de sofrimento. No mundo tereis aflições. O convite de Jesus e o que eu faço sempre aqui é: venha para aqui e pare de sofrer e pare de ter tribulações. Não. Como Jesus disse que, olha, vocês vão ter perseguição e na vida eterna, no mundo por vir. Então venha para Jesus. O restinho de tempo que você vai ter, pode ser que você sofra mais do que outros, pode ser que coisas terríveis aconteçam na sua vida, pode ser que você venha se tornar um mendigo, um Jó, alguém que os cachorros vão lamber suas feridas, pode ser que você sofra uma doença terrível, que vai te trazer muita dor, pode ser que com quem você ama, filhos, parentes, amigos, venham acontecer lutas, tragédias na sua vida. Você não está isento disso. Mas Ele garante que é leve e momentâneo. Se esperamos de Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. O convite de Jesus olha para onde você vai seguir. Mas Ele está dizendo, olha, meu negócio com você é isso mesmo. É vida eterna. Eu estou pagando todo o preço. Você só precisa de uma obra: crer naquele que Deus enviou. É pela fé. E amanhã a gente acorda e vive pela fé. E depois de amanhã também, e depois também, até que Ele venha. A gente vai então agora viver pela fé. Você ganha uma armadura. Você pode ler na sua casa, Efésios 6. Você tem uma armadura para usar agora. Mas aqui, como sempre, a gente recomenda vitamina boi. Bíblia, oração, igreja. Igreja, comunhão. Começa a tomar essa vitamina. Bíblia, oração, igreja. Toma posse da sua armadura. Vá lutar o bom combate. Viver para Cristo. É tudo. Tudo. O resto é resto. Ou Cristo é seu tudo, ou Ele é seu nada. Ou você está no reino de Deus e segurou Ele, ou você não tem. Não se iluda. Não tem como ter dois senhores. Não tem como. Estudando Salmo 119, como temos estudado, tem um versículo que diz que é servir ao Senhor e servir a um Deus chamado Milcom. Não tem como. Não tem jeito. Então, renuncie a tudo. Já oramos no começo, já teve o apelo no começo. Vamos orar agora agradecendo a Deus, porque não é um momento de emoção. Não é um momento de, não é para isso. É do Espírito Santo, não apenas mudar a mente, mas mudar o coração. Que a gente saia daqui praticante. Resolutos, avançai. Trabalhando por Jesus. Oremos. Pai, obrigado, Deus, por sua graça e misericórdia. Ó Deus, palavras saíram dos nossos lábios esta noite. Ó Pai, decisões aqui foram tomadas nas mentes e nos corações. Mesmo sem palavras sair, o Senhor já conheceu, o Senhor já anotou, o Senhor já registrou as intenções dos nossos corações. Aquilo, ó Pai, que nos prendeu, aquilo que a gente quer abrir mão. Ó Pai, o Senhor sondou cada um de nós aqui nesta noite. E não tem como fugir da Tua presença, ó Deus. Não tem como fugir, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor nos chama para fazer e para viver. Ó Pai, sabemos que o Senhor opera em nós o querer e o realizar. Ó Deus, queremos, ó Pai, ser transformados a cada dia. Queremos amanhã tomar a nossa cruz e Te seguir. Queremos amanhã não amar este mundo. Na verdade, queremos a partir de agora, Deus, lutar esse bom combate. Pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra.
Não queremos mais ser infiéis, como está lá em Tiago 4:4. Não queremos ser constituídos como teus inimigos. Queremos andar em novidade de vida, alegrar no Senhor, viver para o Senhor. Que amanhã, ó Pai, o Senhor coloque em nossas vidas, em nossa frente, maneira para testemunharmos que o Senhor é Deus. Que possamos resistir às ciladas do inimigo de nossas almas. E sabemos, ó Pai, que vamos infelizmente pecar, pois não há quem não peque. Mas queremos meditar na Tua palavra e guardar no coração para não pecar contra o Senhor. Não queremos, ó Pai, baixar a guarda. Pelo contrário, queremos esmurrar não o vento, mas o nosso corpo, como vai dizer o apóstolo. Queremos resistir o pecado até o sangue. Ó Pai, porque sabemos que naquele dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não queremos ser apenas pessoas que dizem Senhor, Senhor. Não queremos ser apenas pessoas que têm dons, que expulsam demônios, que fazem milagres. Queremos ser pessoas que produzem o fruto do Espírito. Pessoas que são verdadeiramente nova criatura. Então tem misericórdia de nós. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem direto do Senhor. Auxilia-nos, ó Pai, a trabalhar no Teu serviço até o dia da Sua vinda ou o dia da nossa morte. A primeira morte, pois em Ti não passaremos pela segunda. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 410. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação, no serviço do meu Rei. No serviço do meu Rei minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. Amém? Então vamos à capela. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado eu desafio a todo mal, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. Amém?
O reino de Deus é chegado. Tem felicidade quem serve o nosso bom Rei. Que tenhamos uma semana de serviço para a honra e glória do nosso Deus. Até amanhã, para aqueles que puderem. Se não puderem, na sua casa, não esqueça de ficar a sós com o Pai, com o Rei. Deus os abençoe.